Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui para o nosso treinamento de Crocobloco. E nessa aula eu quero trabalhar com você um pouquinho sobre planejamento. Eu vejo que isso é um assunto extremamente importante, porque é o seguinte, eu já falei isso em outros vídeos, o principal erro de quem está trabalhando com esses plugins que fazem coisas avançadas no WordPress, que fazem funções avançadas, é de você querer fazer algo que você nem sabe qual é o problema que você está resolvendo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos montar aqui um estudo de caso, ok? A gente só aprende quando a gente tem algo que é mais próximo da nossa realidade, tá bom? Então, eu vou descrever aqui, por exemplo, o cliente Farmico te contratou para você desenvolver um sistema que permite com que ele catalogue, né, todos os medicamentos dentro do portal dele. Então, ele tem um site que ele quer catalogar todos os medicamentos ali dentro, tá? O cliente te contratou para catalogar todos os medicamentos dentro do portal, permitindo, assim, o seu cliente acessar uma área e consultar se o medicamento existe. E também oferecer ao cliente uma ferramenta que possibilite ele efetuar uma busca livre de um problema e nosso sistema indicar os medicamentos relacionados. Ponto. Beleza. Então, aqui nós temos aqui, então, uma problemática, né? Vamos só fazer isso aqui voltar. Deixa eu só organizar isso aqui, tá bom? Formação de cédulas, quebra de linha automático aqui. Beleza. Então, olha só. O cliente fármaco te contratou para catalogar todos os medicamentos que ele tem hoje dentro do portal. Veja que no primeiro ponto aqui, eu não estou tratando de quantidade, não estou tratando disso, tá? Dentro do portal, permitindo que o seu cliente possa acessar uma área, ou seja, o cliente da farmácia vai acessar uma área para poder verificar se esse medicamento existe, tá bom? Então, esse aqui é um ponto, né? Caso o medicamento exista, possibilitar o cliente solicitar o mesmo pelo WhatsApp, ok? Então, legal. Então, nós temos aqui uma problemática, um cliente tranquilo de uma farmácia que está te contratando para fazer algo em torno disso. Então, primeira coisa que nós temos que saber, nós temos que trabalhar com o que a gente sabe sobre a plataforma que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos trabalhando aqui, no caso, com o WordPress. Então, a gente sabe sobre o WordPress. Então, eu sei que o WordPress ele não tem um lugar para que eu possa catalogar medicamentos. Eu não tenho. Então, a primeira coisa que eu vou precisar aqui é de um post type, né? Vou colocar aqui, ó, post type medicamentos ou remédios, tá bom? Fica ao seu critério, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com post type chamado medicamentos. Então, eu vou lá no WordPress, no Jet Engine, vou criar um post type medicamentos para eu catalogar. Só que agora, o que acontece? Eu preciso de conversar com esse cliente aqui da farmácia para entender quais informações estão vindo dessa planilha que ele tem. Então, olha só, eu tenho aqui, então, uma possível planilha, que vai ter o nome do medicamento, tá bom? Nome do medicamento. Nós temos aqui também a bula dele, ok? Nós temos aqui a bula do medicamento. Nós temos qual é a enfermidade que ele trabalha, né? Qual que é a doença. Não é uma doença, mas o que ele trabalha, qual que é a linha dele que ele trabalha, ok?
quantidade, se é ml, gotas, etc. Tá bom? Então, o seu cliente ele tem uma planilha com N informações aqui do remédio, tá bom? Do remédio. Se é genérico ou não, são as colunas, tá bom? Se é genérico ou não, ok? E nós temos aqui, eu vou colocar aqui, ó, palavra-chave. Ok? Palavra-chave. Para que serve esse campo de palavra-chave aqui? Isso aqui o seu cliente não vai te passar, esse campo palavra-chave. Mas eu estou adicionando ele aqui pelo seguinte, um dos requisitos do problema é que o cliente final possa, por exemplo, colocar assim, ó, dor de cabeça. Ele coloca na busca, dor de cabeça. Vai aparecer uma série de medicamentos para dor de cabeça, ok? E aqui a gente tem que colocar medicamento controlado. Medicamento controlado ou não, o que acontece? Medicamentos controlados, eu preciso, para que a pessoa faça um pedido, eu preciso de ter uma receita. Então, se aparecer um medicamento controlado, eu preciso de mostrar uma tarja nesse medicamento ali mostrando que ele é controlado. Porque como a pessoa vai fazer pedido no WhatsApp, eu preciso que ela que tenha uma informação falando esse medicamento só pode ser solicitado mediante apresentação de receita médica, ok? Idade, idade, vamos colocar assim, só idade. Por quê? Por exemplo, eu quero ver um medicamento que seja para bebês, por exemplo, faixa de etária, só para bebês. Então a ferramenta vai me dizer ali, né? Esse medicamento aqui pode ser utilizado para crianças de até 6 meses de idade. E por aí vai. Ou seja, estou começando a montar uma ferramenta pensando em duas situações. Na situação do meu cliente, que é a farmácia, e do cliente do meu cliente. Porque é o seguinte, toda ferramenta, isso aqui já é até tática de vendas para você, tá bom? Toda ferramenta, ela tem que resolver um problema. E muitas vezes o farmacêutico, o seu cliente do outro lado, ele não tem a visão do problema que a ferramenta resolve. Ele tem a visão que a ferramenta resolve um problema dele. Ou seja, para que você tenha mais sucesso, que a ferramenta ganhe mais adesão, ela tem que resolver o problema do cliente do seu cliente também. Então, nesse caso da farmácia, por exemplo, quem tem filhos, né, e muitas vezes está querendo comprar um antirrefluxo ou alguma coisa assim, tem que saber se aquele medicamento é para menor de idade. Então, já que você está construindo uma ferramenta, por que você já não coloca essa informação lá para aquele pai, para aquela mãe já fique sabendo? Ok? Então, agora você que está desenvolvendo a ferramenta, essa coluna aqui, o farmacêutico nem tinha ela, tá bom? Essas duas colunas aqui, ó, que eu estou pintando aqui para você, o farmacêutico não tinha colocado ela. Você, como especialista, que fez a sugestão. Mas por que você fez a sugestão? Porque você está pensando na persona da ferramenta. Você entendeu? Você está pensando no público-alvo. E quando você olha para o público-alvo, você consegue encontrar outras situações que nem o farmacêutico conseguiu prever isso. Ok? Isso aqui é extremamente importante. Ok? Então, o que eu quero que você comece a mudar o seu mindset? Toda vez que você for planejar alguma solução para o seu cliente, que você não simplesmente pegue o que ele está pedindo e faça só o que ele está pedindo, mas que você trabalhe com esse seu cliente, né? Quem é o público-alvo dele? Aqui eu estou dando o exemplo da farmácia, mas quem é o público-alvo do cliente do seu cliente? Quem vai usar a ferramenta? Qual que é o problema que essa ferramenta resolve? Essa ferramenta ela resolve o problema parcialmente, totalmente, ok? Como é que ela resolve o problema ou não resolve o problema? Então, nesse meu caso, eu, Flávio, iria sugerir para essa farmacêutico, falar o seguinte, olha, que tal a gente colocar uma coluna aqui, né? Porque é o seguinte, nem todo pai, nem toda mãe, ele vai ler a bula.
Ele vai ficar lendo a bula ali sistematicamente. Por que o farmacêutico já não entrega esse problema mastigado? Ele já sabe. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar até 6 meses. Ok? Até 6 meses. Ok? Só que aí é o seguinte, se aquele pai precisar filtrar por idade, ele não consegue, porque até 6 meses é uma string. Então, colocar só números. 6 meses. Por exemplo, assim, ó. 6 meses. Aí ele vai poder lá no sistema filtrar. Eu quero antirrefluxo para até 6 meses. E aí o sistema vai me entregar. Olha, eu tenho esse medicamento antirrefluxo para 6 meses. Eu tenho esse medicamento cólica 6 meses. Ou seja, se você não quiser trabalhar com meses e quiser colocar adulto, bebê, ou adulto, bebê, jovem, criança, tudo bem. Mas que é extremamente importante você interagir com o cliente para ver quem vai usar a ferramenta. Porque se você coloca lá, por exemplo, digita lá, por exemplo, dipirona, vai aparecer um monte de dipirona. Aquele paizinho, aquela mãezinha vai poder comprar? Não. Porque aquela dipirona, em muitos dos casos, não pode ser aplicado para bebê. E agora, nós vamos colocar aqui uma descrição de uso. E não necessariamente é a bula. Porque o que acontece? A bula são informações técnicas do medicamento. Já essa descrição de recomendação de uso seria do farmacêutico. O farmacêutico, ele tem essa capacidade de chegar lá e falar o seguinte, olha, este medicamento tem por principal objetivo trabalhar assim, 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 assim. Entendeu? Então agora nós estamos fazendo um planejamento para levarmos lá para a ferramenta. Então olha que interessante. Agora nós vamos mapear aqui o que é o quê? Nome do medicamento vai ser o título do WP. Título. Essa descrição de uso poderia ser o content, o conteúdo. Aquela parte do conteúdo. Já essas outras informações aqui que eu vou pintar agora com outra cor para vocês de vermelho, seriam todos post custom fields. 1, 2, 3, 4, 5, 6 custom fields. Ok? Isso aqui, ó, são 6 custom fields. Então, dentro de um post type, eu vou ter 6 custom fields. Vamos lá. 6 custom fields. Ok? Então, tem aqui, ó. Agora, eu acabei de criar um sistema aqui para o meu cliente. Muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Ok? Então, bem tranquilo aqui. Vou dar um outro exemplo muito legal para você que é pai, para você que é mãe. Uma coisa que todo pai e toda mãe compra sempre. Eu falo isso porque, né? A gente tem bebê em casa, a gente aprende muita coisa e dá para gerar muito modelo de negócio baseado nisso, tá? Que é, pensa comigo, quem é pai, quem é mãe vai saber do que eu tô falando, principalmente quando tem bebê pequeno em casa. Você tem que comprar fralda, você tem que comprar leite, você tem que comprar hipoglós, você tem que comprar lenço umedecido, você tem que comprar tudo isso. Então, que tal nós oferecermos um banco de dados para os nossos clientes, para a gente poder ter uma espécie de pedidos, né, daquela farmácia ali. Então, por exemplo, eu compro fralda, sei lá, eu compro fralda a cada 3 meses, um exemplo, tá? Então, eu vou ter ali no meu banco de dados que aquele meu cliente comprou fralda. Então, eu vou olhar para o meu banco de dados e vou ver, opa, se ele comprou fralda hoje, ele só vai comprar fralda daqui 3 meses. Então, antes da fralda dele acabar, eu vou entrar em contato com ele, falar, oi Flávio, tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá precisando de fralda, hipoglose, etc. Posso mandar um motoqueiro aí agora levar para você? Olha que sensacional que seria isso. Olha que sensacional que seria essa história. Se você for pai e mãe de menino pequeno, você já deve ter amado esse modelo de negócio. Da farmácia te ligar, te mandar um WhatsApp,
perguntando se você precisa de algum item desses que eu estou falando para você, e ele vai entregar na sua casa de manhã. Quantas vezes, talvez, que você já não levantou de noite, 7, 8, 9, 10, até mesmo de madrugada, e viu que não tinha leite, acabou a hipoglose, acabou a fralda, teve que sair de casa correndo, ir na farmácia 24 horas, comprar. Imagine se isso nunca mais acontecesse na sua vida, que todo dia de manhã, por exemplo, a farmácia entraria, está precisando de alguma coisa? Hipoglose, fralda, etc, etc, porque ele sabe que você é daquele perfil. Você comprou, ele vai lá e lança no sistema. O Flávio comprou tal coisa. O Flávio comprou fralda. O Flávio comprou hipoglose. O Flávio comprou isso. Então, nós poderíamos criar um post type chamado pedidos, e esse pedido vai ter o nome, o e-mail, né, do cliente, vai ter o endereço dele, vai ter quando ele fez o último pedido. Só que nesse nosso caso, nós teríamos, então, dois post types. Na verdade, nós teríamos um usuário e um post type, porque o cliente também poderia entrar dentro da área de pedidos dele e fazer uma solicitação, ok? Então, como que nós poderíamos fazer isso? Da farmácia você já entendeu aqui, né? Então, como que nós poderíamos fazer isso? Nós poderíamos criar, então, nós temos aqui ó, os usuários, que são, na verdade, os clientes que vão logar na área, e nós temos os pedidos, né? Lembrando que aqui, ó, o post type, aqui, na verdade, não é post type, pedido é post type. Aqui, na verdade, é clientes, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, um post type chamado pedidos, e aqui nós vamos ter o cliente, sendo que dentro dos pedidos, nós vamos ter, então, o item que ele pediu, a quantidade que ele pediu, a data que ele pediu, tá bom? O valor final do pedido dele, né? E qual seria a próxima data estimada ali para a gente poder ligar para ele. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, ó, vou até colocar aqui para você, ó. Vamos lá. Nome do item. Seria fralda, hipoglose, etc. Tá? Data, aí eu vou colocar aqui, ó, ID do cliente, ou nome do cliente. Vou colocar aqui, ó, nome do cliente. Nome do cliente, tá bom? Nome do cliente. ID do cliente. Vou colocar só assim, para facilitar, porque pelo ID do cliente, eu pego aqui, tá bom? Pelo ID do cliente, eu pego o endereço dele. Porque aqui dentro de cliente, eu vou colocar endereço, telefone, vou colocar WhatsApp, ok? Vou colocar endereço, telefone e WhatsApp. Tá bom? Preferência de contato, se é manhã, tarde ou noite. Tá bom? Se eu quero que faça o contato pelo WhatsApp por manhã, tarde ou noite. Isso aqui vai estar vinculado ao perfil daquela pessoa. E aqui eu vou ter os custom fields do pedido. Então, eu vou ter nome do item, né? Não precisa de descrição. Pode ter uma foto do item também. Foto do item. Nome, que seria fralda, hipoglose, leite e etc. Total do pedido. Total do pedido. Data estimada para próximo pedido, tá bom? Esse data estimada para próximo pedido aqui seria, por exemplo, a fralda, se ele comprou, aí a gente faz um cálculo ali aleatório, ou até o próprio farmacêutico vai lá e coloca, tá bom? Então, o que que acontece? Como é que vai funcionar essa dinâmica desse sistema aqui? Você tem ali uma farmácia, tá? O cliente foi lá e fez um pedido. Eu vou lançar isso no perfil dele. Eu vou começar a ter um banco de dados, uma espécie de CRM dos próprios pedidos daquela pessoa. E aí, o próprio farmacêutico, a equipe de vendas dele, já vai fazendo essa intermediação, porque agora eles vão conhecer o meu cliente. Eu posso, então, criar um mini CRM utilizando o próprio Jet Engine. Porque se eu tenho os dados do cliente e se eu tenho os dados do pedido dele, eu acabei de criar um mini CRM, ok? Bem tranquilo aqui, tá bom? Bem tranquilo, tá? Lembrando que isso aqui não está integrado com a parte de pagamento, nem nada do tipo não, viu, gente? Isso aqui é um mini CRM só para exemplificar como que você pode agregar valor para o seu cliente, tá? Você pode agregar um baita de um valor. E aí ele vai entrar em contato ali com todo mundo que ele sabe, ele vai puxar um relatório, tá? Pedidos que devem ser feitos durante a semana.
né? Aí ele vai puxar um relatório lá no WordPress dele. Baseado na data estimada do próximo pedido, ele consegue saber, eu quero todos os pedidos prováveis para essa semana. Então ele vai puxar um relatório lá e ele vai começar a entrar em contato com a galera pelo WhatsApp. Olá e tal, você pode fazer automação? Pode. Pode mandar via e-mail? Pode, mas a eficácia é baixa, tá bom? WhatsApp 1 a 1 gera contato, gera rapport, então contato 1 a 1 vai gerar muito mais resultado. E aí, você pegou, criou um post type, criou os custom fields, fez tudo bonitinho, pronto, acabou. E mais do que isso, a gente pode ir além, tudo é questão de pensar, tá bom? Tudo é questão de pensar. Eu poderia, por exemplo, criar dentro da área do meu cliente um local onde que ele fala o seguinte, pedidos recorrentes, onde que eu posso disponibilizar para ele uma tabelinha para ele preencher uma espécie disso aqui, ó. Por exemplo, fraldas, quantidade, fluxo, tá bom? Periodicidade, vou colocar assim, ó, periodicidade, ok? Fraldas, aí vou colocar assim, ó, item, né? Vou colocar item, não vou colocar fralda não, item, periodicidade. Isso quem vai preencher vai ser o cliente, tá bom? É como se ele estivesse num clube de assinatura. Eu vou colocar aqui, ó, eu quero que você me entregue fralda, XPTO, tá bom? Fralda XPTO, eu quero, tipo, sei lá, 96 unidades, aquelas fraldonas, aqueles pacotões grandes. Eu quero 3 trimestral. Eu quero hipoglós, 2 tubos, 90 ml. Eu quero mensal, sei lá, eu quero lenço umedecido, eu quero 12 pacotes, eu quero mensal. Isso aqui, a própria farmácia já vai ter isso dentro do perfil da pessoa. Isso aqui já vai ficar anexado dentro do perfil do cliente e a farmácia já puxa e já fala, opa, então o Flávio não precisa se preocupar mais em passar aperto com fralda, leite, nem nada do tipo. Ele já sabe a minha demanda, ele já sabe a minha periodicidade e eu só tenho que ir lá entregar para ele. E aí ele manda via motoboy, eu pago no motoboy na hora e tudo certo. Veja quantas ideias você não poderia explorar com o conhecimento que eu vou passar para você nas próximas aulas. Na aula passada você já teve conteúdo sobre teoria dos post types e dos custom fields. A gente só está apenas começando o curso. Eu acredito que você está gostando. Você está gostando, porque eu falo, quando eu desenhei isso aqui, quando eu pensei nessa ideia, eu falei, se tivesse uma farmácia que me entregasse, resolvesse esse problema para mim, eu viraria amante da marca. Se a Araújo fizesse isso para mim, opa, coloca aí, eu tô vindo aqui, eu já vim aqui mais de 50 vezes buscar fralda, buscar leite, buscar lenço umedecido, buscar um monte de troço. Eu já vim aqui, mas não, eles não têm isso. Ou seja, eu tenho que lembrar, às vezes eu acordo de noite, tenho que lembrar, nossa, tem leite, tem fralda, tem isso, tem aquilo, nossa, tem que ir lá buscar e por aí vai. Então, é muitas possibilidades. Eu estou pegando um problema que eu enfrento dia após dia. Você poderia pegar um problema que você aí enfrenta, talvez você não seja pai, talvez você não seja mãe, mas você é, sei lá, da área de veículos, na área de carros, né? Quantas pessoas sabem quando tem que fazer a revisão do carro? Ninguém sabe. A pessoa só lembra quando o carro deu problema. Imagine que você está fazendo um sistema desse para o segmento de carros, onde que avisa o cliente que está no dia de fazer a manutenção preventiva do carro dele. Imagina. Então, basta você olhar para o seu interior, para a sua realidade e ver como que você poderia agregar valor na vida das pessoas usando essa mesma metodologia. Ok? Então, é isso aqui para essa aula. Espero que você tenha gostado e vamos seguir.